Hoje eu vou mostrar para vocês como transformar uma camisa em uma bolsa muito bonitinha, muito fofinha e tem molde e todo o passo a passo para vocês, então fica até o final do vídeo. A primeira tarefa aqui é baixar o molde que eu estou disponibilizando aí na descrição do vídeo para você. Depois de baixar, imprime, recorta e monta essa parte do molde como eu estou mostrando aí no vídeo. É super fácil e ele vai guiar a criação de toda a bolsa. Essa parte que a gente está emendando agora é a alça da bolsa. E eu fiz ela com essa divisão justamente para caber numa folha 4 e ficar mais fácil para você reproduzir aí na sua casa. Depois que os moldes estão recortados e montados, a gente vai começar a marcar eles no tecido. Antes eu preciso falar para vocês que tem uma legenda lá no molde sobre desdobrar, aonde é margem de costura e etc. Vocês vão perceber no decorrer do vídeo que todas essas instruções estão ali presentes, é só prestar atenção que você vai conseguir pegar tudo e é super fácil. Vou começar com a frente da bolsa que está centralizada nos botões da camisa. Então ali eu já tirei as medidas para colocar os botões na posição certa e com uma caneta fantasminha, que é o nome dessa caneta, que apaga depois com ferro, eu vou ir marcando as peças e já recortando. Uma dica bem importante é você desmontar toda a peça que você vai usar já logo de início para conseguir utilizar as partes da melhor maneira possível. Depois que eu marquei um dos lados, é só virar o molde para o outro, posicionar certinho e marcar esse outro lado também. Eu tô sugerindo montar essa bolsa com uma camisa, mas você pode usar ela com qualquer tecido que você quiser. Inclusive pode ser até um tecido novo, não precisa ser um reaproveitamento. Mas a ideia aqui era fazer um upcycle legal. Tô aí mostrando em detalhe a caneta para você. Essas canetas são super baratas e elas ajudam muito na hora de costurar. Antes de cortar a frente da camisa, como são partes separadas, eu vou alfinetar toda essa parte para que ela não desmonte enquanto estiver cortando, porque senão pode entortar a peça e o acabamento não vai ficar legal. Então já coloca alfinete ali para deixar tudo num lugar bonitinho para você conseguir cortar essa peça. Você já viu o resultado aí no começo do vídeo? Então já deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com quem gosta de criar coisas em casa também, que vai ter mais tutoriais e mais moldes vindo aí pela frente. E se você já se inscrever e ativar as notificações, vai sempre receber em primeira mão. Depois que eu alfinetei toda a peça, eu começo a cortar o tecido. Com cuidado, com paciência, muda de lado para facilitar. Como tem uns cantinhos um pouco diferentes, você precisa ter um pouco mais de atenção na hora de cortar. Mas é bem tranquilo, é super fácil, vai dar certo. Eu tentei deixar o vídeo mais completo possível com cada um dos passos que eu fiz até chegar no resultado final da bolsa. Mas se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário aí embaixo que eu vou responder e tentar te ajudar a fazer a sua bolsa de coração perfeita. Eu tô reaproveitando todas as partes possíveis da bolsa e aí eu vou encaixando os moldes conforme os espaços que eu preciso, o tamanho do tecido que eu preciso. E aí tem aquele esqueminha de desdobrar o molde, que está informado em cada uma das peças, que é basicamente você virar o molde e continuar ele para dar o tamanho certo da peça. Então, vai prestando atenção em cada detalhe do vídeo, é por isso que eu deixei ele mais completinho, que você vai conseguir entender como funciona a lógica desse desdobramento dos moldes. Conforme eu vou terminando de cortar os moldes, eu já vou organizando eles com os papeizinhos e o tecido junto para não esquecer que parte é qual parte. Isso facilita bastante o processo porque eu corto todas as peças para depois começar a costurar. Cada molde tem a descrição de que parte ele é, se é lateral, é fundo, então é só você dar uma lida em todo o molde e ir acompanhando o vídeo que vai ficar bem fácil de entender como montar a bolsa. Quando reproduzir a bolsa aí na sua casa, não esquece de me marcar, porque eu também quero ver o resultado aí do trabalho que você fez. Solta a criatividade e usa um tecido diferenciado, você pode usar até mais de um tecido. Solta a criatividade, quero ver o resultado que você vai fazer. Essa caneta é maravilhosa porque você consegue marcar todo o tecido
com uma visibilidade muito boa, e quando você aquecer o tecido com o ferro de passar, todas as marcas vão desaparecer. Para quem gosta de trabalhar com costura, fazer coisas em tecidos, é um investimento super válido. E ela nem é tão cara assim não, tá? Vale super a pena. Depois de cortar todas as peças, a primeira coisa que eu fiz foi fazer a emenda das alças. Para elas chegarem no tamanho que a gente precisa, o tecido precisa ser emendado. Eu fiz uma emenda no meio do tecido, que era o aproveitamento que eu conseguia fazer. Mas talvez você precise fazer mais emendas e não tem problema. Gerencia aí o tamanho das alças conforme você precisa. E a primeira coisa que você vai fazer é fazer a emenda de todas elas. E depois você vai dobrar ela do avesso e vincar bem com o ferro de passar, porque a gente vai costurar uma das laterais delas para formar tipo um tupim. Então é basicamente esse processo. Faz a costura de emenda e depois dobra o tecido do avesso. Ou seja, com as partes do avesso para fora, e a parte que realmente vai ficar aparecendo depois fica para dentro. A gente vai deixar essa costura oculta. Agora eu já passei a costura na parte do avesso em uma das laterais, e o processo que a gente tem que fazer agora é desvirar. É um pouco chato? É sim, porque é uma peça um pouquinho pequena, mas eu já tentei deixar em um tamanho que não fique tão difícil assim de desvirar. Eu estou usando uma ferramenta bem interessante que ajuda bastante nesse processo, que é um guia de elástico. Você encontra em casas de produtos de aviamentos e acessórios para costura. Ele vai ajudar bastante porque você consegue prender uma pontinha do tecido e empurrando ele para dentro até chegar do outro lado. Mas tem várias outras maneiras de você fazer, por exemplo, passando uma linha, costurando um pedacinho de uma das pontas do tecido para puxar o fio por dentro até levar do outro lado. São várias técnicas. Eu aconselho você se adaptar aí com o tecido que você vai usar. Depois que a gente desvirou as alças, não precisa passar aí nem nada. O que a gente vai fazer é unir 3 alças com uma costura reta para poder fazer a trança. Exatamente, são 6 alças ao todo que a gente vai cortar. 3 delas formam uma das alças. Então aí na sola dá tudo certinho. Depois que você fez essa costura na base, prende ela aí na mesa ou em algum lugar para você conseguir fazer uma trança com toda ela. E o processo é bem simples, é só você trançar até o final e prender com alfinete para ela não se soltar. E aí a gente reserva porque vai usar essas alças lá no final da montagem da bolsa. As alças estão prontas, olha que bonitinhas que elas ficam. E dependendo do tecido que você vai usar, é o charme da peça. Você também pode usar uma alça pronta, não é impossível. Mas aqui eu quis fazer a peça toda utilizando da camisa que eu já tenho. Depois que a gente terminou as alças, vem um processo bem importante, porque o tecido que eu tô usando, ele é super fininho. Essa etapa é opcional porque vai depender do tecido que você tá usando. Se for um tecido fino como o que eu tô usando, eu recomendo que você use a etretela termocolante, que é o que eu tô marcando agora, para cortar e aplicar no tecido. A etretela termocolante, ela vai ajudar a dar uma estrutura para a bolsa, para que ela não fique toda torta, toda molenga. É super fácil. Com os moldes que a gente cortou o tecido principal, a gente vai marcar todas as partes, todas as peças de novo, menos as alças, porque as alças não precisam ser etreteladas, elas não precisam de estrutura. Marcou o tecido, cortou, aí a gente vai posicionar em cima de cada uma das peças. Na hora de aplicar, você tem que se atentar a uma coisa muito importante. Tá vendo que eu tô mostrando que esse lado da etretela tem um brilho? É esse o lado que precisa ir em contato com o avesso do tecido. Exatamente. Você tem que colocar o lado da cola da etretela com o lado do avesso do tecido, porque essa etretela vai ficar escondida, ela não vai ficar aparecendo. Não esquece, é muito importante, a etretela tem que ir do lado avesso. Depois de posicionar tudo certinho, é só vir com o ferro na temperatura máxima, com cuidado. Você vai pressionando a etretela até que você veja que ela vai aderindo. Não tem um tempo específico, vai depender muito da potência do teu ferro, mas você vai percebendo quando a etretela tá bem aderida ao tecido, se não tá descolando nenhuma pontinha. Aqui eu já tô com todas as peças etreteladas. Como eu falei antes, não é uma etapa obrigatória, mas vai depender do tecido. Tô mostrando aqui pra vocês que o tecido que eu usei é super fino, é de uma camisa, não dá uma estrutura legal para bolsa. Com a etretela já dá outra vibe, a gente sente mais essa estrutura de uma bolsa mesmo. Então vai depender do tecido que você vai usar. Agora a gente vai para a montagem do bolso. Exatamente. Tá vendo que tem essas marcações pontilhadas no molde? A gente vai marcar todas essas pontilhados
no bolso para fazer as dobras dele para que ele fique um acabamento bonitinho igual que a gente vê em roupa. Então, basicamente é o mesmo processo de colocar o bolso em uma roupa. É só você tirar as medidas e ir marcando ali e depois marcar todo no tecido. Eu usei uma régua para me ajudar a deixar todo bonitinho. Depois que você marcou, a gente vai começar a dobrar e vincar essas partes. Eu tô usando uma tesoura para me ajudar, porque aí quando você dobra e passa a tesoura, as marcas já ficam bem certinhas. Depois da tesoura, eu ainda vou levar pro ferro para que as dobras do tecido não se abram durante a costura e fiquem bem certinhos. A primeira costura que a gente vai fazer é só no bolso, na parte superior dele, para prender aquela barrinha que dá acabamento pro bolso na parte superior, que é onde vai ficar aberto a boca do bolso. Então essa é a primeira costura que a gente faz, e depois é só posicionar o bolso em cima da parte de trás da bolsa. Eu dobrei tanto o bolso quanto a parte de trás da bolsa ao meio para conseguir ter uma linha bem retinha e centralizar o bolso com facilidade. Vocês vão ver também que eu fiz um pique, que é um cortezinho lá embaixo na bolsa para conseguir demarcar onde é o meio e não perder isso durante a costura, que inclusive essa marcação vai ser bem importante na hora de prender o fundo e as laterais da bolsa. Depois que você centralizou, a dica de ouro aqui é prender o bolso com fita crepe, exatamente. Fita crepe, não outro. Tem que ser a fita crepe. Ela vai substituir o alfinete aqui para você conseguir costurar esse bolso com facilidade e você não precisa tirar a fita durante o processo de costura. Vai costurar por cima da fita mesmo e aí depois você vai remover ela e vai dar tudo certo. Isso facilita muito na hora de você prender o bolso. O alfinete vai dar volume, pode entortar, pode enterrar na máquina. Então, a fita crepe ajuda em várias ocasiões que você tem que prender peças assim. Eu uso muito essa dica e ela realmente me ajuda e facilita muito o trabalho. Depois de costurado, é só você arrancar a fita e a costura vai ficar perfeitinha, bonitinha e com a peça no lugar exato aonde você tinha colocado. Agora eu tenho aí as três partes que formam o fundo e as laterais da bolsa. A primeira coisa que a gente vai fazer é unir essas partes com uma costura reta. Simples. Primeiro a gente une o fundo a uma das laterais e depois de costurado a gente vai unir o fundo a outra lateral. Vai ficar mais fácil de entender no próximo take que eu tô costurando essas partes. A margem de costura é sempre de 1 centímetro ou do tamanho do pé calcador da sua máquina. Pode variar um pouquinho, mas geralmente ela tem 1 centímetro. Use essa medida padrão para todas as costuras da bolsa que vai dar certo. Já uni todas as partes e você vê que agora elas formaram uma faixa de tecido bem grande. Na parte interna, eu vou dobrar a sobra da costura, essa margem de 1 centímetro, e vou costurar ela também. Isso vai servir como um reforço para o fundo da bolsa para que essas partes não abram com facilidade. E também dá um acabamento melhor. Apesar que a gente vai ter forro na bolsa, não vai ver essas costuras internas. Esse é o resultado do fundo e das laterais unidas e daquela costurinha de reforço que eu te falei. Tá vendo? Fica super bonitinho, super bem acabado e dá uma reforçada a mais aí nessa bolsa. Agora o que eu vou fazer é dobrar essa parte que eu acabei de fazer, que é a união do fundo e das laterais. Vou dobrar exatamente ao meio. Vou fazer aquela marcação, aquele mini cortezinho para conseguir encaixar com a bolsa. Que é a partir desses piques aí que delimitam o meio das partes que eu vou começar a prender a lateral na bolsa. E aí vai ficar tudo centralizadinho, não vai ficar torto. Sempre siga esse passo assim, da maneira mais certinha possível para você não ter que desmanchar, não ter que refazer. Tô aí já alfinetando, vou mostrar para vocês no detalhe. É um pouco difícil de fazer essa parte. Tem que ter um pouco de paciência e aguenta aí para levar os meus alfinetados. Essa parte curva, ela é sempre um pouco mais difícil de alfinetar. Aí quando chega nas partes retas fica mais tranquilinho. E é muito importante que você alfinete, tá? Não vai tentar costurar sem colocar esse monte de alfinete. Parece bastante, mas ele vai ajudar que você consiga preservar a curvatura exata e que não fique torto depois. Fez de um lado, faz do outro e aí a gente vai para a máquina. Não tem muito segredo. É um pouquinho difícil também por conta da curvatura e porque eu tô usando um tecido que ganhou uma rigidez a mais aí na hora de colocar a entretela. Mas é importante. E aí é paciência. Você vai costurando, removendo os alfinetes para não correr o risco de quebrar a agulha, entortar e interromper a tua costura aí no meio. Então costura, remove o alfinete e vai seguindo assim até você chegar do outro lado da bolsa.
Antes de aplicar a parte da lateral e das costas da bolsa na frente, eu vou pregar os botões que eu removi antes para conseguir prender a etretela. Vou usar aqui o mesmo truque da fita crepe. Eu posiciono os botões, prendo eles com a fita crepe e aí eu vou para a máquina e costuro. A minha máquina tem a função para pregar botões, então é só você dar uma olhada na sua máquina, se ela tem, vai ter as instruções e você vai conseguir fazer isso. Você também pode pregar à mão, mas é muito mais fácil, rápido e seguro pregar com a máquina. Depois que você terminou de pregar os botões, é só remover as fitas, cortar as linhas que estão sobrando e a gente tá com a frente pronta para prender ela na lateral. Em seguida, eu montei um forro para a bolsa que é exatamente o mesmo processo que eu segui anteriormente, são exatamente os mesmos moldes. A gente vai cortar no mesmo tecido se você quiser ou em outro. Eu escolhi aqui um outro tecido para dar um toque especial na parte interna da bolsa. Vou cortar todos os moldes, montar o fundo com as laterais, montar as laterais com a frente e as costas da bolsa. A única diferença aqui é que o forro da bolsa não vai etretela. A gente precisa que esse tecido seja leve e bem maleável, que vai ser muito importante na hora de desvirar a bolsa. Vocês vão reparar também que eu não costurei todo o tecido. Eu deixei uma pequena aberturinha ali numa das laterais, que é por onde a gente vai desvirar a bolsa. Já já você vai entender o que vai ser esse desvirar, porque a gente tem que costurar toda a peça do avesso. Feito isso, a gente vai colocar o forro com o lado direito virado para dentro e vai fazer esse processo de encaixar a bolsa e o forro, exatamente como eu estou mostrando no vídeo. A parte interna do forro fica virado para a parte externa da bolsa, com o forro do lado de fora e a bolsa do lado de dentro. Aqui eu vou fazer o mesmo processo, eu vou colocar alguns alfinetes para que facilite na hora de costurar. E nesse momento eu já preciso encaixar as alças também e elas vão ficar assim para dentro. Você deixa a sobra de tecido aí pro lado que você tá vendo e a alça fica entre a bolsa e o forro, lá do lado de dentro. Posiciona no lugar certinho, alfineta e aí a gente pode ir para a costura. Essa parte aqui também não é uma das mais fáceis de se fazer por conta do tecido, que a gente já tem bastante tecido, é um tecido mais rígido, inclusive vai depender muito da potência da tua máquina, então vai com cuidado, vai com calma, fazendo parte por parte. A dinâmica aqui do tecido também é um pouquinho diferente, mas não tem muito segredo, é só você ir com paciência que vai dar certo. A gente vai costurar toda essa parte de cima da bolsa, sem nenhuma abertura. A abertura que a gente vai usar para desvirar a bolsa é aquela que eu deixei lá no fundo do forro. Depois de costurar tudo, eu vou remover essas sobras da alça, vou tirar todos os alfinetes. Eu também faço alguns cortezinhos nas partes curvas, sem chegar muito perto da linha de costura das laterais, para que você não corra o risco de ultrapassar a costura. Depois é só encontrar aquele buraquinho que a gente deixou no forro e começar a puxar o tecido da bolsa que está lá dentro para fora. Vai com cuidado para você não rasgar o forro e nem a bolsa, mas é um processo tranquilo. Depois que você desvirou a bolsa, a gente vai começar a encaixar o forro dentro dela. No começo parece que não vai dar certo, parece que o forro não vai ficar legal, mas com paciência você vai arrumando ali e eu recomendo que agora você vá pro ferro de passar. Não esquece de costurar lá aquela abertura do forro que a gente deixou ali. Depois que você costurou o forro, é só você levar para o ferro e com paciência vai arrumando o forro para o lado de dentro da bolsa e passando com o ferro, de preferência com o vapor, que vai ajudar a fixar melhor. E basicamente esse é o segredo para deixar o forro no lugar certo. Ajeitar ele, encaixar para o lado de dentro e ir segurando e vincando com o ferro, que depois ele já não volta mais para o lado de fora. Você pode também passar uma costura de segurança em toda a borda da bolsa para deixar o forro para o lado de dentro e ele não sair de jeito nenhum. E foi assim que eu transformei uma camisa em uma bolsa com formato de coração. Se você gostou do tutorial, se você gostou do molde que eu disponibilizei e quer continuar vendo vídeos assim no canal, comenta muito, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo para eu continuar trazendo conteúdos como esse. Solta a criatividade e publica nas redes sociais e me marca que eu quero ver e eu vou republicar o teu trabalho.